Amigos, amigas, embarquemos na Ken Sapiens em direção a uma pergunta surpreendente. Todas as opiniões são iguais? Surpreendente porque tem muita casca para descascar nessa cebola. E surpreendente porque é de uma importância para a história dos próximos anos e décadas. Primeiro, vamos seguir o nosso mantra, aquela frase do intelectual francês André Green, que minha mãe me fez conhecer. Falamos disso em outro programa do canal. A resposta é a infelicidade da pergunta. Então, vamos burilar melhor essa pergunta. Sim, sob um aspecto, todas as opiniões são iguais. A liberdade de opinião e a liberdade de expressar essa opinião dentro da lei. Você não pode sair convencendo gente que matar pessoas com problemas mentais é uma boa ideia. Você não pode fazer isso, é ilegal, e milhões de outros exemplos. Mas, de um modo bem geral, todas as opiniões têm o direito de existir e têm a liberdade de se expressar. Nesse sentido, elas são iguais. Mas só nesse sentido. Um dos grandes problemas de hoje, antes do surgimento, a gente interpreta os retrocessos da democracia, diversos outros problemas do mundo contemporâneo por conta das bolhas da internet, das fake news e várias outras argumentações. A Ken Sapiens irá visitar essas várias perguntas. Mas antes mesmo do mundo virtual ter se tornado uma dimensão tão presente das nossas vidas, já o Papa Bento XVI, num diálogo com o filósofo materialista ateu da Escola de Frankfurt, Jürgen Habermas, só para mostrar, eles eram amigos, pensavam, já discutiam o problema que relacionava a falta de razão no exame das opiniões e a crise da democracia. O nome disso é relativismo cultural. A ideia que confunde o fato de que todas as opiniões têm o direito de existir e a liberdade para se expressar com a ideia de que todas as opiniões são igualmente válidas do nosso esforço infinito, que nem Sísifo subia na montanha com a pedra e toda vez que achava que chegava, descia, para chegar mais perto da realidade. Mas a gente chega mais perto da realidade. Nunca ninguém falou isso sobre o Sísifo, mas ele, de tanto subir aquela pedra, ele ia ficando mais forte, hein? Já ia subindo mais rápido. Um dia ele nunca se chega ao cume, mas a gente avança no conhecimento da realidade. E para isso a gente usa a razão. A razão não é separável do corpo, dos desejos. Isto não existe. Lindo livro do neurocientista Antônio Damasio, chamado O Erro de Descartes. Penso, logo existo. Não dá. Sem existir, não tem como pensar. E o pensar é inseparável do sentir, do ser. Mas a razão é um conjunto de regras que vai se aprimorando até chegar numa linguagem meio pobre, mas muito precisa, a matemática, e todo o rigor da metodologia científica vai nos aproximando de um conhecimento da realidade, a consistência dos argumentos. Você não pode dizer que é azul e que é vermelho ao mesmo tempo. Você pode dizer que é azul e vermelho, você pode dizer que é vermelho, você pode dizer que é azul, pode dizer que não é nenhuma delas, mas não pode ser ao mesmo tempo totalmente vermelho e totalmente azul. A consistência dos argumentos, as evidências. Em ciência é necessário que todas as evidências suportem uma determinada hipótese, uma ideia. Basta que uma evidência seja contrário àquela ideia, tem ali um problema grave para ser examinado. Então a gente vai se aproximando. E isso era uma conquista do iluminismo que foi sendo erodida pelo que a gente pode chamar de relativismo cultural.
utilizando a primeira parte da resposta, todas as opiniões são legítimas e têm liberdade para se defender. Surgiu uma versão ligada ao espírito da época, essas últimas décadas, de que todas as opiniões eram iguais. Não são. Se alguém diz está chovendo e outro diz está sol, debate-se, abre-se a janela para olhar as evidências. Se tiver sol, está sol. Se tiver chuva, está chuva. Se tiver sol e chuva, casamento de viúva. Se tiver sol, casamento de espanhol, eu dizia quando era criança, mas está lá. As evidências permitiram. Se Einstein dizia que a luz, que a massa curvava o espaço e, portanto, a luz não viria em linha reta, vai-se lá numa época de eclipse, por acaso no Ceará foi o melhor lugar para fazer o teste, e se a luz não curvasse, até a ideia tinha um problema. A opinião tinha um problema, não era verdadeira. Se a luz se curvasse, como se verificou, ok, a ideia segue em frente e vai enfrentar muitos outros confrontos com as evidências. Então, as opiniões não são iguais e isto é importante para a liberdade. A liberdade não é considerar, eu penso isso, o outro pensa aquilo. A liberdade é principalmente poder haver a forma de comunicação em que há liberdade de expressão, mas o confronto das opiniões faz a gente andar. Eu fui uma vez à PUC, eu tenho 40 anos de PUC, com muita alegria e um pecado, e orgulho. E domingo de manhã, Padre Josafá, o reitor da PUC, me convida porque haveria uma palestra de um cardeal sobre a Laudato Si, sobre a encíclica papal contra o aquecimento global. É uma das minhas áreas acadêmicas e muito do meu ativismo há mais de 20 anos. E domingo de manhã estava lá, mas confesso que eu achei que não ia aprender muita coisa, nem mesmo sobre a Laudato, que o Padre Josafá, um dos melhores divulgadores, reitor da PUC, um dos maiores divulgadores da Laudato Si, da encíclica papal contra a crise climática do mundo. Então, mas vamos ouvir o cardeal. E aí aprendi várias coisas, mas uma me encantou. Ele disse assim: há muitos que pensam que diálogo é dia entre, em grego, logos, palavras, em grego, entre palavras. Um fala as suas palavras, o outro ouve, respeita, aí o outro fala as suas palavras, o primeiro ouve, respeita e temos um diálogo. E aí ele fez assim: não. Dia em grego também é escavar, aprofundar. E se no debate não há aprofundamento, não há escavação, não está tendo diálogo. Isso é fundamental. O diálogo testa a consistência das hipóteses, testa o confronto contra as evidências, e um sai mais certo, o outro menos certo, uma opinião se valida, a outra se invalida, e este é o avanço. É difícil, não é trivial, mas é o bom. Quando eu digo é difícil para todo mundo, tá? Até para a ciência. Uma das versões mais maravilhosas de ciência é do grande biólogo Richard Dawkins, um ensaio no qual ele conta de um doutorando apresentando sua dissertação, já defendida, o auditório cheio, e ao final levanta-se o catedrático, em Oxford, sobe o palco de surpresa e cumprimenta o rapaz, dizendo: muito obrigado por mostrar sobre o metabolismo celular. Muito obrigado por mostrar que eu estive errado nos últimos 25 anos. Que coisa linda, maravilhosa. Mas Max Planck, o grande da física quântica, entre os grandes da física quântica, também tem uma frase, cientistas do mesmo jeito, em que ele diz: a ciência avança na medida em que os cientistas velhos vão morrendo. Uma piada meio de humor negro, mas para mostrar como seres humanos são seres humanos, onde quer que eles estejam, inclusive na ciência.
Você tem que ter costumes que favoreçam ao verdadeiro diálogo. E aceitar o relativismo cultural, todas as opiniões. Eu penso isso, eu penso aquilo. Basta pensar para dar legitimidade. É agir contra o diálogo e, portanto, é agir contra a democracia. É um dos vetores desses negacionismos, quem sabe a gente já vai lá. Desses negacionismos, desses presidentes por aí que acham que pode falar o que quiser, porque é a opinião deles. Meu Deus do céu. E no Brasil, vamos terminar fazendo a nossa... No Brasil, isso é especialmente... Não tem nada a ver com o presidente atual, com a situação atual. É da nossa cultura algo a mudarmos. No Brasil, por conta da nossa tradição hierárquica, da enorme desigualdade, a carteirinha, da carteirada, essa hierarquia social nojenta, com base em dinheiro, consumo, etc. e tal, nós aqui somos especialmente... Nossos costumes vão contra a ideia de um verdadeiro diálogo. Até na academia, você discorda da tese do sujeito, você não diz, está errado. Você diz, parabéns, não sei o que tal. Tem um ponto que eu quero observar. Mas, de um modo geral, no Brasil, se você perde uma discussão, um debate, se você força o diálogo, escava bastante e derrota alguém, ou é derrotado por alguém, quem perde se acha humilhado, ofendido. Sofri bullying, porque você me perseguiu até. Numa discussão, só quem ganha é quem perde. Quem ganha sai da discussão do mesmo jeito que entrou. Pode sair com orgulho besta, mas orgulho é pecado. Ou seja, sai pior, se achando. O que isso quer? Quem perde descobre ou que estava errado, quer ganho maior, estava errado, fiquei certo, ou que continuo acreditando naquilo, mas tenho que trabalhar melhor os argumentos, tenho que trabalhar melhor o confronto com as evidências. Essa é uma característica da cultura brasileira que a gente precisa mudar. Numa discussão, só quem ganha é quem perde. Uma vez eu vi um programa, um milênio da Globo News, em que o filho do Fernando Sabino contava uma história maravilhosa. E ele dizia o seguinte, estavam lá os 4 amigos reunidos, Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, 4 mineiros. E o Fernando Sabino, pai dele, e o Hélio Pellegrino, amigo da minha mãe, do meu pai, estavam tendo uma discussão horrorosa, em que você é um imbecil, você é idiota, você que não sei o que e tal. E aí o Fernando Sabino, nervoso, entrou do banheiro para fazer um xixi. E quando ele sai, ele falou, quer saber, Hélio, se você acha isso que você acha, em vez de usar esses argumentos pobres aí, tu devia ter dito que A, B, C, isso é que é argumento. E aí o Hélio reagiu contra o filho, rindo muito, da seguinte maneira, você que se acha isso aí que você acha, se você acha isso aí que você acha, você, em vez de usar essas ideias idiotas, devia ter dito que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e voltaram a brigar exaltados, mas com posições opostas, o contrário. Eu já vi isso acontecer lá em casa com um grande jornalista falecido, Luiz Mário Gazaneu, a mesma coisa. Um sábado, todo mundo lascando lá os países socialistas, e ele defendeu os socialistas. No outro sábado, tinha mudado a maioria e estavam defendendo o socialismo real. Ele lascou os chamados países socialistas real, os soviéticos, etc. A vida fica tão melhor e a gente avança tão mais rápido se o diálogo for escavar. Mandem ideias, mais perguntas. Vamos ao verdadeiro diálogo.